O cinetoscópio é um instrumento criado em 1891 para projeção interna de filmes e se tornou algo como o pai do cinema. Então, sabendo disso, antes do assunto do vídeo de hoje, eu quero te falar um pouco sobre Cinema Panopticon. Um quadrinho do autor Thomas Ott, que acompanha uma garotinha com algumas poucas moedas no bolso, indo até um parque de diversões e encontrando esses velhos cinetoscópios. Assim, ela viaja por essas pequenas histórias totalmente apavorantes e macabras, que ela nunca mais vai esquecer. E você que lê esse quadrinho também não. Cinema Panopticon é um lançamento da Dark Side Books e traz esses pequenos contos de horror numa narrativa sem falas, e isso casa perfeitamente com a temática e com a narrativa, parecendo realmente um tipo de cinema mudo, só que totalmente assustador. E a arte tem um estilo único, chamada de scratchboard, onde é feita de forma como se num papel preto o artista fosse cortando com estilete, deixando as ranhuras brancas que formam as figuras, o que deixa tudo ainda mais perturbador. Então a minha indicação aqui hoje é para quem é apaixonado por pequenos contos de terror, porque a Dark Side Books está com esse recém-lançamento, o Cinema Panopticon. E inclusive a Dark Side está oferecendo um cupom de desconto para você que é inscrito aqui do Nerd All Stars. O cupom é o HQDARK10 e vale para alguns outros ótimos quadrinhos da editora que eu selecionei especialmente para você. Mas o cupom só é válido até o dia 15 de dezembro de 2021, hein? Então corre para dar uma olhada no site da Dark Side Books aqui na descrição e, se você tiver coragem, dá uma conferida especial em Cinema Panopticon. Fala galera, hoje é dia de A Volta do Sexteto Sinistro. É uma história da Marvel, escrita por David Michelinie e desenhada por Erik Larsen no ano de 1990. Há muitos anos atrás, quando ainda era um adolescente, o Homem-Aranha enfrentou um dos seus maiores desafios quando 6 dos seus inimigos formaram o Sexteto Sinistro. Agora, 26 anos depois pra gente, e só alguns anos depois pra Peter, o Dr. Octopus reúne a equipe mais uma vez. Essa é a volta do Sexteto Sinistro. Eu já fiz vídeo contando como foi a primeira reunião do grupo em 1964, então é interessante que você conheça essa história, mas como curiosidade e até para método de comparação com essa reapresentação da equipe. Por isso, o link pro vídeo tá aqui na descrição, mas se você já assistiu ou já conhece a origem do Sexteto Sinistro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com o Electro voando pela cidade de Nova York, depois de receber uma dica de onde conseguiria roubar um supercondutor. Para isso, ele invade um depósito e rende o segurança do local, mas ele não esperava que o Homem-Aranha já estivesse ali, pronto para confrontá-lo. Mas antes que a luta terminasse, braços metálicos surgem no meio do combate. Era ninguém menos que o Dr. Octopus aparecendo no local, revelando que o supercondutor era uma mentira para atrair o Electro, porque ele precisava contactá-lo para fazer uma proposta. Disposto a não ser capturado pelo Homem-Aranha, o Electro então aceita a oferta e vai com ele. Enquanto Otto derruba a parede sobre um dos seguranças para que o Aranha se ocupe salvando ele, enquanto a dupla de vilões foge dali. No outro dia, na faculdade Empire State, onde Peter trabalha como assistente num laboratório de pesquisas, ele conversa com seus colegas sobre um experimento com um foguete que vai poder ajudar nos estudos do uso de força eletromagnética, podendo se tornar até mesmo uma opção para substituir a energia nuclear. Inclusive, quem leva o maquinário necessário para esses experimentos é o Homem de Ferro, porque são maquinários das indústrias Stark. Enquanto isso, Mary Jane trabalhava como atriz e estava nas gravações da sua novela. Mas o diretor para tudo gritando e dizendo que ela é muito amadora. E então ele fala para parar por 5 minutos. Mas antes que possam retomar as filmagens, um holofote cai na cabeça do diretor, que quase morre.
e um dos assistentes percebe que a corda de sustentação não se rompeu, mas ela foi cortada. Mais tarde, Peter Parker e a sua esposa Mary Jane Parker se encontram para jantar na casa da tia May, e ao chegar lá, encontram também Nathan Lubensky, o atual namorado da tia. Mas o velho teimoso diz que precisa sair antes do jantar. Ele precisa resolver algumas coisas na cidade sozinho, mesmo com uma doença do coração que o mantém numa cadeira de rodas. A tia May pede para Peter que o siga e fique de olho em Nathan por causa da sua saúde frágil. Então, cumprindo o que a sua tia pediu, Peter fica de olho em Nathan e percebe que ele é seguido por um grupo assim que ele sai do banco. Peter então coloca o uniforme de Homem-Aranha e impede que Nathan seja assaltado. E quando tenta ajudar o velhinho a pegar suas coisas, Peter percebe que ele carregava uma grande bolsa cheia de dinheiro. Enquanto Peter volta para casa sem ser notado, num outro lugar da cidade, William Baker, o Homem-Areia, também volta para sua casa, mas ele é abordado por alguém, pelo próprio Dr. Octopus. Acontece que o Homem-Areia nessa época estava reformado. Ele não era mais um vilão, não queria mais essa vida de crimes e não quer ouvir o que o Octopus tem para falar. Mas Octopus fala mesmo assim, porque o Homem-Areia vai ajudá-lo, ou a sua família e filhos vão pagar por isso. O Homem-Areia é necessário porque o Dr. Octopus está reunindo um novo e mais mortal Sexteto Sinistro. Depois disso, o Dr. Octopus vai atrás do Duende Macabro, que aceita integrar a equipe como substituto de Kraven o Caçador, que estava morto nessa época. E depois de ver o poder dos tentáculos de Otto, o Duende aceita fazer parte do seu novo grupo. Enquanto isso, na sua casa, Mary Jane recebia a visita do policial Goldman, o policial que investigava o caso da queda do holofote no estúdio há alguns dias atrás. E ele diz que isso pode ter sido causado por Jonathan Caesar, um homem que era obcecado por ela e que a tinha sequestrado um tempo antes. Peter chega quando o policial Goldman vai embora, e nesse momento ele recebe uma ligação da tia May, contando que o estado de saúde de Nathan é cada vez pior e o médico disse que já não tinha mais nada que pudessem fazer. Percebendo que o marido estava abatido com essa notícia, Mary Jane decide acompanhar Peter num evento que ele vai trabalhar como fotógrafo. Inclusive no caminho, eles encontram Flash Thompson com a sua nova namorada, Felicia Hardy, a gata negra que começou a namorar com Thompson mais pra causar ciúmes no Homem-Aranha. No evento, Peter fotografa ações do Capitão América que estava ali para conseguir fundos para a Biblioteca Pública de Nova York. E depois da apresentação, ele leva Mary Jane ao camarim para que ela conheça o Capitão, mas ele já tinha ido embora. Assuntos urgentes dos Vingadores. Só que ali, um barulho de explosão chama a atenção do casal, e Peter pede para que a esposa fique num lugar seguro enquanto ele vai investigar como Homem-Aranha. A confusão era causada pelo Shocker, que foi até ali atrás do dinheiro arrecadado do evento. E assim, o vilão é confrontado pelo Aranha, que depois de muita luta, derrota finalmente o vilão, que emitia rajadas elétricas das suas manoplas. Só que enquanto isso acontecia, numa ponte do lado de fora da cidade, o Mistério preparava uma armadilha para assaltar um carro forte. Mas ele é interrompido pelo Dr. Octopus, que chega com a proposta para que ele integre um novo Sexteto Sinistro. E, bem nesse momento, a polícia chega no local que ele iria assaltar o carro forte, estragando a sua armadilha, algo que o Octopus planejou. Então, sem opção, o Mistério aceita sair dali e integrar a nova equipe de Otto Octavius. Um tempo depois, em Long Island, o Abutre demonstra suas habilidades para ninguém menos que o Rei do Crime, porque Wilson Fisk quer contratá-lo para assassinar Raymond Trask, por não ter feito negócios com o Rei do Crime. Enquanto isso, Peter faz uma visita para sua tia, com a intenção de descobrir o que era a mala de dinheiro que Nathan carregava quando foi assaltado. Porque ele tinha tudo aquilo nas mãos. E o idoso revela que pegou todo o dinheiro do seu próprio seguro de vida.
mas não revela o motivo para ter feito isso. Acontece que o submundo do crime de Nova York começa a se movimentar e um mercado de jogo de azar é criado para apostar na morte de Raymond Trask. E um desses apostadores é o velho Nathan, que planeja fazer dinheiro suficiente para que a tia May viva confortavelmente depois da sua morte. Coincidentemente, Peter é contratado para fotografar a inauguração do iate de Raymond Trask, evento esse que Nathan também vai junto da tia May. Só que o evento é a escolha do Abutre para matar Trask, amando do rei do crime. Mas ele não contava com a presença do Homem-Aranha no local. O herói então impede que o vilão consiga completar sua missão, mas ele é surpreendido por outro criminoso. O mercenário conhecido como Chance, que tinha sido contratado por outros mafiosos para garantir a morte de Raymond Trask, caso o Abutre falhasse. Então o Aranha precisa impedir mais essa tentativa de assassinato. O problema é que, distraído com o Chance, o Abutre aproveita para tentar sequestrar uma refém para fugir dali, e a sua escolha é uma velha senhora, a tia May. Mas o seu namorado, Nathan, o impede. Ele segura o vilão pelo pescoço e ele é levado para as alturas quando o Abutre começa a voar. Só que o coração fraco de Nathan não aguenta e ele solta o vilão, caindo de uma altura imensa. Mas o Aranha impede a queda e o deixa com a tia May enquanto ele vai atrás do Abutre. Nesse momento, um grupo de helicópteros avança para o local da confusão e o Abutre se vê cercado, mas ele é abordado pelo Dr. Octopus, que estava num desses helicópteros, e diz que vai ajudá-lo a fugir com a condição que ele se junte ao novo Sexteto Sinistro. Uma proposta que o Abutre rapidamente aceita. O Homem-Aranha não consegue impedir a fuga, e quando ele observa os civis, era tarde demais. O coração de Nathan parou de bater. E ele se lamenta por ter perdido a aposta e por não poder deixar dinheiro para que a tia May viva confortavelmente. E assim Nathan morre nos braços da tia May. No enterro de Nathan, Peter fica inquieto pela preocupação com a sua tia, ao mesmo tempo que ele tenta decifrar o que o Dr. Octopus estava tramando. Acontece que, longe dali, num galpão de Nova Jersey, o doutor explica os seus planos para os demais integrantes do novo Sexteto Sinistro. A ideia é interferir naquele foguete que vai ser usado para o experimento de força eletromagnética, aquele que envolve a faculdade de Peter Parker. Otto planeja colocar um veneno mortal no foguete, que, se for liberado na atmosfera, vai matar toda a humanidade. Com isso, ele quer chantagear os líderes mundiais para que cumpram qualquer coisa que ele quiser. Assim, eles seriam os novos donos do planeta. Para isso, eles precisam primeiro roubar um novo elemento que está na Universidade Empire State, a Burundina. Com isso, o doutor vai poder produzir o antídoto para o veneno que planeja soltar na atmosfera. Assim, com tudo explicado, o plano se inicia. O Mistério e o Duende Macabro vão até o local para conseguir o elemento, mas com barulho na sua faculdade, Peter percebe a movimentação e intervém como o Homem-Aranha. Só que, enquanto o herói luta contra o Duende Macabro, o Mistério faz uma ilusão para jogar as pessoas da faculdade contra o Aranha, e assim eles o seguram, enquanto a dupla de vilões consegue fugir com a Burundita. Enquanto isso, na ilha do governador, o Homem-Areia e o Abutre seguem outra parte do plano. O Homem-Aranha escuta sobre essa movimentação e vai até lá, só que mais uma vez os vilões estavam preparados. O Abutre está ali para distrair o herói, enquanto o Homem-Areia rouba um tanque de guerra da ilha, e com redes eles conseguem atrapalhar o Aranha, e assim os vilões também conseguem fugir. E enquanto ainda se recuperava, o Homem-Aranha escuta no rádio que o Electro foi visto em outra parte da cidade. O vilão estava prestes a fugir com uma pasta cheia de documentos, mas o Aranha aparece para um novo confronto. O problema é que, com tantas lutas seguidas, o fluido de teia do herói acabou. E quando um tipo de aeronave do Dr. Octopus chega para levá-lo, o Homem-Aranha não consegue segui-lo, e o Electro também foge. Mas acaba deixando alguns documentos para trás.
É quando Peter percebe que são esquemas de segurança da empresa que vai lançar aquele foguete no espaço. Assim, com tudo pronto, o Dr. Octopus prepara a cura com a Burundita, enquanto os outros analisavam o resto do plano. Mas eles não sabiam que o Octopus tinha um plano um pouco diferente. Algum tempo se passa, e dentro de um submarino próximo do local do lançamento do foguete, o Sexteto Sinistro observa. Mas ali dentro, o Electro se preocupa com a resistência do Homem-Areia em seguir o plano. Só que Otto garante que tudo vai correr conforme planejado. Próximo dali, o Homem-Aranha fica de vigia, tentando encontrar alguma brecha ou falha que possa levar ao ataque dos vilões. E sem encontrar nada fora do normal, Peter decide dar uma volta e visitar a sua tia para ver como ela tá depois de ter perdido o namorado. E depois disso, quando ele volta para sua casa, Peter é quase atingido por um tijolo que simplesmente cai do telhado do seu prédio. Então Peter investiga e percebe que aquilo na verdade foi jogado nele. Aquilo não era um simples acidente. Assim, quando ele chega na sua casa, conta o que aconteceu para sua esposa Mary Jane, que acredita que era obra do seu perseguidor Jonathan Caesar mais uma vez. Inclusive, nesse momento, Harold McGee, o diretor de Mary Jane que sofreu o acidente com o holofote, é visitado no hospital por Jonathan Caesar, que o ameaça e o força a ajudá-lo, escrevendo uma carta para Mary Jane pedindo para que eles se encontrem. E mesmo depois de conseguir o que queria, Caesar mata o diretor. Enquanto isso, em Nova Jersey, Otto prepara o veneno e os cilindros para o seu plano. Mas ele não percebe que o Duende Macabro pega uma pequena amostra e guarda o veneno para si. Independente disso, eles se dirigem até o lançamento do foguete. E ali, Peter está observando tudo quando é alertado pelo seu sentido aranha. O Sexteto Sinistro estava ali, invadindo a base com o tanque de guerra roubado. Nesse momento, então, o Homem-Aranha entra em ação, mas ele é apenas 1 contra 6, o que deixa as coisas muito mais complicadas. Os seguranças do local até tentam ajudar, mas são facilmente afastados pelo mistério, enquanto o Aranha continua lutando sozinho contra todo o sexteto. E em desvantagem, o Aranha é pego pelos tentáculos do Dr. Octopus, que estava disposto a matá-lo para seguir com o seu plano. Mas antes que Otto pudesse fazer qualquer coisa, o Homem-Areia intervém dizendo que não aguentava mais ajudar aqueles vilões. Ele foi forçado a isso, mas ele não é um assassino e não vai permitir que matem o Homem-Aranha. Só que, já prevendo essa traição, Otto tinha preparado uma arma especial e transforma o Homem-Areia em vidro puro. Enquanto Otto sai dali, o restante do grupo parte para cima do vidro para quebrá-lo, mas o Homem-Aranha o protege. Isso dá chances para que Otto chegue até os cientistas do projeto e os ameace para que lancem o foguete com o veneno a bordo. Assim, o foguete é lançado e o Homem-Aranha tenta impedir, mas antes que consiga fazer algo, ele é surpreendido pelo Duende Macabro, que usa aquela amostra do veneno que tinha roubado antes e ele a usa no rosto do herói. Aquele veneno mortal acabaria com o Homem-Aranha em poucos segundos. Só que minutos se passam e o herói continuava vivo. Então os vilões confrontam o Dr. Octopus dizendo que aquele veneno não funciona. E assim ele revela o seu verdadeiro plano. O tal veneno se trata na verdade de uma fórmula que torna o corpo humano incapaz de consumir drogas, fazendo com que quem tente consumir a substância depois de ter respirado tal veneno na atmosfera sofra com severas convulsões. E sabendo que existe uma grande quantidade de milionários que consomem esse tipo de coisa, Otto é o único que possui a cura, a Burundita. Assim, ele cobraria milhões dos seus novos clientes. A ideia de Otto era ficar milionário. Ele não seria louco de envenenar a atmosfera. Não faria sentido matar todas as pessoas do mundo. Ele não ganharia nada com isso.
Com essa revelação então, o resto do sexteto se volta contra o Octopus e o atacam. Mas eles são forçados a fugir quando a polícia aparece, desfazendo mais uma vez o sexteto sinistro. E para se livrar do Homem-Aranha, o Dr. Octopus revela que a mesma arma que transformou o Homem-Areia em vidro é a única coisa capaz de fazê-lo voltar ao normal. Então ele arremessa a arma no rio, forçando o herói a recuperá-la para salvar o Homem-Areia, enquanto o Dr. Octopus simplesmente escapa. Mas o Aranha consegue colocar um rastreador no Doutor antes que ele desapareça. Quando Peter volta para casa depois de tudo isso, ele não tem tempo nem para descansar, porque é chamado pela faculdade que tem descobertas com relação à substância criada por Otto Octavius. Acontece que, além do efeito desejado pelo vilão, a substância está dissolvendo a camada de ozônio da Terra numa velocidade alarmante. Então a humanidade estaria condenada da mesma forma, e só com a Burundita isso poderia ser revertido. Enquanto isso acontecia, Mary Jane vai ao encontro que acredita ser com o seu diretor, mas ela é pega de surpresa quando Jonathan Caesar aparece no local. Ele pretende levá-la para uma ilha deserta à força, onde morariam sozinhos pelo resto da vida. Mas ao se recusar, ela é ameaçada por ele. E antes que ele possa tentar machucá-la, o policial Goldman, que tinha alertado Mary Jane sobre Caesar antes, aparece e atira contra ele, matando Jonathan Caesar. E nesse momento, Goldman revela que na verdade ele não é policial. Ele era o atual perseguidor de Mary Jane, um fã maluco do seu trabalho de atriz. Foi ele quem derrubou o holofote, e foi ele quem quase acertou Peter com aquele tijolo. E ele diz que se Mary Jane não ficar com ele, ele simplesmente vai ter que matá-la. Nesse momento, ela diz que se morrer, ele nunca vai saber como termina a novela que ela estava gravando. Goldman então se dá conta disso e abaixa a guarda. Assim, Mary Jane pega um spray da sua bolsa, incapacitando Goldman, e com um golpe, ela o nocauteia, finalmente acabando com essa história. Enquanto isso se resolvia, o Homem-Aranha usava o seu rastreador para chegar até o Dr. Octopus num tipo de depósito. O Aranha surge e revela para Otto que a camada de ozônio está se deteriorando por causa da substância que ele lançou na atmosfera. Mas o doutor não acredita nessa história e acha que é só algo para acabar com o seu plano. Então ele ataca e os dois entram num grande combate. O problema é que durante a luta, um tanque de combustível é atingido e a explosão quase destrói a Burundita, fazendo com que o Aranha corra para proteger o elemento. Vendo então o empenho do herói para recuperar essa substância, Otto acredita no que ele diz e então deixa que o Homem-Aranha saia dali com a Burundita, estragando, infelizmente, o seu plano. Com a cura daquele veneno em mãos então, os cientistas precisam jogar isso na órbita do planeta. Mas sem um foguete, o Homem-Aranha recorre a um amigo de trabalho, o poderoso Thor, que voa até a atmosfera e lança a substância, livrando o mundo da sua provável destruição. Desse jeito, depois de um dia cheio de reviravoltas, o casal Parker se encontra em casa, muito mais tranquilos agora, onde finalmente podem contar um pro outro como foi o seu dia, e onde finalmente eles podem descansar. E é desse jeito que termina a história. A volta do Sexteto Sinistro não é uma das melhores histórias do Homem-Aranha, mas é um ponto importante porque retoma a equipe de vilões depois de 26 anos da sua primeira e última aparição. O roteiro é bem médio, por mais que o plano do Dr. Octopus aqui seja bem melhor quando comparado com o primeiro. Mesmo assim, não é nada demais e tem os maneirismos dos anos 90. E a trama paralela da Mary Jane, particularmente, eu acho muito chata. A narrativa é ok, e tem homenagens à primeira aparição do Sexteto com as páginas onde o Homem-Aranha combate cada um deles, por exemplo. E a arte, pra época, era ok. Mas, como um todo, a volta do Sexteto Sinistro é realmente isso.
é uma história só ok, que é um fruto e um reflexo muito grande do início dos anos 90. Poses exageradas, tramas médias que tentam ter reviravoltas grandiosas, mas que no final são só histórias ok. O que mais deixa essa HQ marcada na história é realmente a retomada de um grupo de vilões depois de 26 anos, onde a partir daqui se tornou recorrente nos quadrinhos do Homem-Aranha. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.